Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jurídico Diz que Pode, seu podcast semanal que trata sobre assuntos relacionados ao direito e a esse mundo tão peculiar e fascinante que são os condomínios. Meu nome é Leandro Bolsonaro, estou aqui hoje dividindo essa mesa e tendo o prazer de dividir essa mesa com meus dois colegas, Dr. Robinson e a doutora Soraya, e vamos tratar de um assunto bastante importante hoje. Mas antes inclusive de apresentar o convidado, que eu acho que o episódio de hoje vai ser fantástico com a presença dele, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar isso com os amigos e, como diz a nossa colega Cláudia, também com os inimigos. E não é mais só ela que fala isso, porque todos já falamos isso, nós pegamos esse jargão para todos aqui. Curtam, compartilha, sigam nossos canais, sigam-nos na rede social lá, o Instagram, @o Jurídico Diz que Pode. O que é mudo e o pode também é mudo, tá? Sigam lá, vai estar passando aí na legenda para vocês também. Também estamos disponíveis, estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast, então Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e todos mais que vocês tiverem instalados aí no aplicativo ou no celular de vocês. Então, é bastante importante que vocês sigam e compartilhem para que a gente consiga chegar e entregar conteúdo para toda a sociedade de uma maneira bastante sólida aí. Os nossos episódios estreiam todas as quintas-feiras, às 19 horas no YouTube e também no Spotify, né? Então, toda quinta-feira, coloca aí na agenda, marca o sininho para vocês serem lembrados que nós estaremos no ar e teremos o prazer de entrar um pouquinho na casa de vocês. O assunto de hoje é bastante interessante, é algo que eu particularmente gosto muito. Nós vamos falar sobre terceirização e um ponto de vista gerencial dessa terceirização. E eu fico muito grato aqui pelos meus colegas por me darem a oportunidade de conduzir o episódio de hoje, né? Então nós vamos falar sobre terceirização, segurança, evolução dos empreendimentos com foco em tecnologia e os hábitos modernos. Pode ser aí, provavelmente nós vamos falar sobre aplicativos e como fazer a gestão disso do ponto de vista do enfoque de terceirização e segurança dentro de condomínios. Para isso nós vamos ter um convidado muito especial aqui, que ele vai conseguir nos trazer uma visão preventiva e uma visão gerencial. Ele já tem muitos anos, tem muitos anos de experiência na gestão de contratos de empresas terceirizadas, como contratante desse tipo de serviço e também agora atua como prestando serviço. Então ele tem uma visão aí dos dois lados, uma visão bastante ampla que eu acho que vai ajudar muito o síndico nesse ponto. Então, além dessa experiência do nosso convidado que eu já mencionei, ele também possui conhecimento sólido em gestão administrativa, gestão de crises, de projetos de segurança pessoal, prevenção de perdas, levantamentos de fraudes empresariais e aplicação de tecnologia, auditoria, implantação de políticas de segurança, é membro da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança e da Assis Internacional. O nome dele é Edgar Gonçalves de Aguiar, da empresa Rio Segurança Privada. E ele é o nosso convidado. E Edgar, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho da sua experiência. Se eu deixei alguma coisa de fora, me desculpa. Pode complementar da maneira que entender mais adequada. A palavra está com você. Desculpa, antes de eu passar a palavra para você, Robinson e Soraya, falem um oi para o pessoal. Boa noite, pessoal. É um prazer aqui estar na mesa. O episódio de hoje é especial. Presta atenção, você síndico, você condômino. O condomínio é uma gestão coletiva. Basta ele ter informações para todo mundo se entender e conseguir o melhor. O senhor Edgar hoje está aqui e vai trazer uma explanação para a gente na prática daquilo que ele vive. Ok? Doutora Soraya. Bacana. Obrigada pela audiência, obrigada por estarem aqui conosco hoje. Vamos compartilhar mais um episódio com muito conteúdo. Como o Leandro disse, nosso convidado Edgar vai trazer uma visão diferenciada, empresarial, para compartilhar com vocês a experiência e poder melhor aplicar no dia a dia, que é o nosso objetivo. Trazer a melhor harmonia para dentro do condomínio, desde o síndico ao condômino, envolvendo a todos com a coparticipação de todo mundo. Vamos lá, que esse episódio com certeza vai ser muito bom. Ainda bem que a apresentação dos meus colegas conseguiram corrigir o tropeço que eu dei, porque foi fenomenal. Edgar, a palavra está com você, desculpa ter feito esse corte aqui, mas vamos lá. Eu acho que seria fazer um complemento em relação à minha formação, que nem eu tinha dito para você antes. Eu tive a grande oportunidade de conhecer o setor público e o setor privado, né, voltado para essa área. Então, acho que são poucos que têm essa percepção. E então a minha formação inicial, eu fui policial durante 30 anos, né? Fui para a reserva e durante esse período em que eu fazia faculdade, que eu trabalhava, fiz faculdade de Direito,
Terminei em 2001 e em 2001 passei na ordem. É um colega nosso aqui, então tem mas cara. assim, no primeiro momento eu não podia exercer a Sim. função, tendo em vista que era policial. Só que eu tive a oportunidade de trabalhar numa das empresas brasileiras que conseguiram sair fora do país, né? Conseguiram exportar o trabalho, que era uma empresa de assistência médica, na Mil. Trabalhei durante 24 anos na Mil, e sempre na área de segurança, e sempre na área de gestão de contratos de terceiros, né? Então eu acompanhei bem essa fase, essa ideia da terceirização, desde a época em que nós tínhamos, que era um preconceito, porque terceirizar no Brasil há um tempo atrás, existia um preconceito sobre isso. Sim. Né? Porque o correto era o quê? Tudo nosso. O hospital, então, para vocês terem uma ideia, você tinha lavanderia, você tinha refeitório, você tinha tudo era do hospital. Você tem que gerenciar tudo isso sem ter um especialista nisso. Isso né? aí. E aí que foi quando começou lá, apesar da terceirização ser um pouco anterior, mas ela tinha muita dificuldade de entrar no Brasil por questões culturais. E foi nesse primeiro momento, tanto é que quando eu estava na empresa, eu comecei com segurança própria. Né? Na época era segurança orgânica. Então eu contratava as pessoas e as pessoas eram contratadas da empresa. E o grande problema que nós tínhamos na época era a questão da qualidade. Porque como isso estava iniciando, pairava uma dúvida muito grande. Que hoje já não se fala mais nisso. Né? Hoje geralmente não se fala mais nisso. Então, por quê? Porque a gente sabe que efetivamente as empresas que se dispõem a fazerem o trabalho, por exemplo, de limpeza, elas vão buscar excelência nesse segmento. Senão o próprio mercado acaba excluindo ela. Então, o mercado precisa, né, dessas prestações de serviços terceirizadas. Mas é legal que eu consegui entender isso, consegui visualizar isso desde o antes e como que a coisa evoluiu. Você acompanhou, Eu acompanhei essa transição, isso é muito legal. E na segurança foi a mesma coisa. E com o passar do tempo, hoje nós não se questiona mais a terceirização, né? Só que temos um pequeno problema. Nós temos o problema de que o público interno, seja ele de condomínio, ou seja de uma empresa, ou seja de um prédio igual a esse, eles têm que entender qual o papel desses terceiros dentro. Quando você não tem essa informação com eles, automaticamente você acaba tendo alguns problemas. E o síndico passa por esses problemas, não é verdade? Sem dúvida. Na verdade, isso daí é o ponto que assombra todos os síndicos, porque nem sempre você tem um síndico profissional com conhecimento técnico para conduzir a gestão desses contratos. E ainda que tenha, talvez não seja a mesma visão de uma empresa que tem toda uma estrutura, enfim. Então, eu vejo isso como um ponto, um gap dentro do mercado condominial muito preocupante, porque nós temos muitas empresas aventureiras, nós temos algumas offshores que foram criadas para tentar fraudar a legislação trabalhista. Então, nós temos diversas situações. Então, o que a gente queria, de repente, que você desse uma visão sua, considerando os dois lados e toda a sua experiência, quais são esses cuidados que o síndico, administrador e até mesmo o departamento jurídico precisa tomar aí para conseguir não entrar numa enrascada aí de repente sobrar um processo trabalhista, alguma responsabilidade até fiscal e tributária para o condomínio. O que eu penso? Processo trabalhista, infelizmente, no nosso país não tem como. Né? Hoje a gente acaba sendo solidário. E aí está onde o síndico tem que ter um papel, o gestor tem que ter um papel importantíssimo para gerir esse contrato. Por exemplo, se a gente for para a iniciativa pública, quando você participa de uma licitação, eles já têm esses mecanismos. Isso já está muito, muito fixado já. Então, assim, eu só te pago a nota futura desde que você me apresente todos os tributos referente ao mês anterior. Perfeito. Então, se eu não tiver isso... É uma condicional. É uma condicional, eu não pago. Né? Então, assim... Mas hoje a gente percebe que muitos dos síndicos não têm essa preocupação. E não é só na questão por exemplo... Quais seriam os maiores parceiros terceiros num condomínio? Hoje o quê? Limpeza, portaria, segurança. E aí eu tenho uma coisa que eu tenho que deixar claro para o síndico e para todos que nos assistem. Porteiro, controlador de acesso, não é segurança. Isso. Né? É isso aí. Então, assim, por quê? O que acontece? E aí eu vou fazer, se vocês me permitirem, eu vou dar um breve relato disso. Claro, por favor. No passado, você tinha um segurança. Segurança hoje não se tinha... como que eu posso dizer? Não se tinha uma regulamentação. Aí de um episódio que aconteceu com a filha do Fernando Henrique, ali no Pacaembu, gerou-se uma preocupação para entender quem que podia fazer segurança no país, como que funcionava tudo isso. A partir daquele episódio, desencadeou uma lei que veio e regulamentou a segurança. Então hoje, segurança é um vigilante
que passa por um período de formação, por um curso de formação, e que o habilita e que é acompanhado tanto pela Delegacia Regional do Trabalho quanto pela Polícia Federal. E o habilita a portar arma, a fazer, desempenhar o papel de segurança. Já o controlador de acesso e o porteiro não tem uma formação específica ou alguns órgãos que regulamentam ou que cuidam disso. Então isso fica muito solto. Só que nós, moradores e quem utiliza os empreendimentos, nós quando vemos lá a pessoa que está lá embaixo, nós imaginamos que eles sejam o quê? Seguranças. Mas na realidade não são. E eu vou dizer para vocês o porquê que não é. Isso vem da falsa sensação que os moradores, que na verdade todo mundo que mora em condomínio busca o condomínio pensando na segurança, mas normalmente não é isso que o condomínio oferece, porque não está prestando esse tipo de serviço. Exatamente. E aí, o que eu costumava dizer sempre, inclusive dentro da corporação que eu trabalhava, você coloca uma pessoa de terno, bem apresentável, bem bonitinho lá, com o logotipo da empresa, tudo certinho. Você coloca os dois. Aí você fala, ó, quem que é o vigilante, quem que é o porteiro, quem que é o controlador de acesso. Você não consegue identificar. E aí, onde está a principal diferença? Está no custo. Hoje, um piso de um vigilante já começa a partir de 1.900, mais todos os benefícios que ele tem e mais o auxílio periculosidade, é 30% em cima do que ele ganha. Então, o custo disso, na hora de nós fazermos para passar para o condomínio, ninguém quer o vigilante, quer o quê? Quer o controlador de acesso, porque é 1.700, parte de 1.700, e automaticamente eu não tenho que dar auxílio periculosidade, não tenho que dar nada disso. Em contrapartida, não tem as funções tem a função de segurança, ele só controla. Então, essa falsa sensação. Mas eu entendo que tudo está ligado ao custo, né? Porque a gente tem que entender isso também. Eu sou um condomínio. Eu não quero ter eu já acho que o meu condomínio é alto, mas eu não quero ter que isso fique maior ainda. Né? Eu não quero ter mais gastos. Então, a importância de que todos entendam, inclusive o síndico, por quê? E ele tem que fazer essa informação chegar a todos, para que todos entendam e não cobrem. Porque senão acontece o que é muito comum, né? E como os doutores aqui sabem, são as ações trabalhistas com desvio de função, né? Ou com acúmulo de função. Porque muitas das vezes ou assédio, ou até um assédio, né? Tá me pedindo para fazer algo que não ficou. E aí, a gente sabe que assim, as pessoas acham que tem uma coisa, mas não tem. Então, deixar isso claro, não só para quem contrata, mas para quem também utiliza, quem é usuário, que ele não tem um segurança, ele tem um controlador de acesso. Perfeito. Entendeu? É isso. Consegue indicar algum tipo de estrutura contratual, além dessa, por exemplo, que você citou, que é algo que acho que todos nós recomendamos aqui, né? Que é reter o pagamento enquanto não apresentar as certidões, a regularidade do mês passado. Além disso, você consegue identificar como algo positivo o condomínio que trabalha com cláusulas de nível de serviço, por exemplo? Tem que estar uniformizado, senão vai ter uma penalidade no seu contrato, tem que estar atender chamado em X horas. Como que você enxerga esse tipo de atuação dentro do condomínio, que algumas empresas colocam essa cláusula de nível de serviço, né? Mas não é muito habitual. SLA, não é isso? SLA, exatamente. SLAs. O que eu vou dizer para vocês, eu vou usar o meu exemplo como que eu fazia, né? Antes, a empresa que eu trabalhei, a Mil, ela foi agregando muitas outras empresas. Houve um tempo que ela saiu comprando todas. Eu chegava nesses locais, eu não tinha uma preocupação em trocar o fornecedor. Então, o que eu fazia? E isso talvez seja o síndico que tenha que fazer. Visitar a empresa, ver as dependências da empresa, que está te prestando serviço ou que vai te prestar serviço. Então, o que eu diria? Além todas essas cláusulas, estabelecer metas e acompanhar tudo isso, é estar junto. É saber, entender, pesquisar sobre a empresa que você vai estar contratando. Esse eu acho que é o primeiro ponto. E aí fazer a gestão, porque muitas das vezes, e acho que é muito comum, a gente faz porque eu me atento só ao contrato. Aí só quando dá o problema que eu vou lá ver o contrato para ver se está previsto aquilo que eu achei que deixou de fazer, certo? Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um acompanhamento próximo. Estabelecer cláusulas de qualidade, sim. Então, tem que estar barbeado, diferente de mim, né? Que agora eu posso. 30 anos eu não pude, agora eu posso. Então tem que acompanhar para ver, olha, eu quero todo mundo barbeado, eu quero gente assim, aceito, esse é o padrão. Isso você pode estabelecer já na contratação. E a questão para que você tenha segurança no condomínio. Não é simplesmente ficar achando que está tudo bem. Olha, ele me mandou os recolhimentos dos colaboradores. Isso é um outro problema, porque através agora
do cadastro único, me parece que quando você pede um funcionário, e a empresa tem muitos funcionários, então quando vem para você sobre o teu funcionário, ele está junto com uma relação... Com outros. É a questão da Lei Geral de Proteção. É o E-Social. E a aí vem todo mundo. E aí como que você faz difícil. lá? Às vezes, nos primeiros, você até destaca, a empresa destaca para você, depois você nem fica checando. E daí você não sabe se o cara tá ali, tá registrado ou não. E aí, assim, uma coisa que é extremamente importante é você ter essa estrutura de condomínio, do zelador, do ajudante geral, que fazem as coisas dentro do condomínio, não usarem os controladores de acesso para fazer funções que não são pertinentes a ele, porque aí certamente você vai ter um problema trabalhista lá na frente. Né? Por quê? Porque hoje tem as câmeras que filmam, tem as pessoas que estão lá, que compartilham aquele ambiente. Aparelhinho de celular. Né? Um exemplo, tem uma síndica que me pega um controlador de acesso para ser motorista particular dela. Eu sou síndico e não dirijo. Aí eu preciso fazer compras. Então ela pega o cara, você dirige, vem comigo. Você acha que isso está dentro do escopo dele? Não faz sentido. Não adianta se você tem um contrato. Porque o contrato ele tem que ser respeitado pelas duas partes, né? Claro. Né? Então, e aí? Eu sou o dono da empresa, a pessoa me pega, a pessoa para fazer isso, e aí me passam primeiro de lugar, olha, estão pegando o controlador de acesso para ficar manobrando o carro. Sim. Aí ele bateu o carro, vão cobrar de mim. Você entendeu? Mas então, Edgar, pelo que você está trazendo, a gente está entendendo que tanto os síndicos, gestores, eles acabam, por falta de conhecimento, cometendo alguns equívocos que não deveriam, até por essa questão de a mistura e o acúmulo de função. Então, aí entra a pessoa do gerente. Quando a terceirizada é contratada, geralmente ela designa um gerente para acompanhar aquele condomínio. Aí ele vai lá, faz reuniões mensais com os empregados da terceirizada. Nesse momento, é ideal, então, que o síndico acompanhe isso. Perfeito. Para entender a função de cada um, porque a gente fala, os uniformes são iguais, mas as funções são diferentes. O CBO de um, as funções de um é uma, de outro tá outra linha, mas para quem está olhando de fora, eu estou uniformizada, eu posso tanto ser atendente quanto ser moça da limpeza, enfim. Então, a interação, não só esperar dar o problema para ver se tem essa previsão no contrato, mas a interação do gestor junto com a terceirizada é algo que deve ser seguido. Fundamental. Por quê? E as empresas abrem essa oportunidade? Não abrem. O grande problema é que, como eu sou uma empresa e estou prestando serviço. Sim. Então eu fico meio preso ao quê? Eu quero te atender da maneira melhor porque eu quero que o meu contrato continue. Então, é uma questão até de parceria. Mas só precisa ser muito cauteloso. Como que eu tenho abordado esses assuntos quando acontecem comigo? E dos dois lados. Hoje eu como fornecedor e no ano passado como tomador do serviço. O que eu dizia? Houve um fato específico, chegou lá uma senhorinha de 86 anos que não conseguia estacionar, ela ligou na portaria, o rapaz desceu, foi lá e manobrou o carro dela e colocou na vaga. Comum de acontecer, certo? Isso aconteceu acontece uma vez por mês, porque é o dia que ela sai para fazer compra. A partir do momento que tem uma regularidade desse problema, eu tenho que sinalizar. Sim. Olha, essa não é a minha função dele. Agora, toda hora ele está tendo que fazer isso. Olha, calma, se vocês quiserem, a gente tem um serviço. Eu posso arrumar um manobrista para vocês. Perfeito, o condomínio contrata um manobrista e eu tiro essa responsabilidade e deixo cada um na sua função. Porque senão fica cômodo. E daí o negócio começa... O que você está fazendo para ajudar, para ser parceiro, daqui a pouco vira uma obrigação. Que não está no contrato, que pode trazer problemas. Porque bateu o carro, né? Encostou o carro numa coluna. Como que eu vou resolver isso? De quem que é a responsabilidade? Do condomínio, do meu prestador, né? É do síndico. Entre os outros condôminos, né? Ela vai ser preferida? Qual o argumento? Então, assim, eu acho que a orientação que a gente passa sempre para todos os colaboradores é: não deixe de atender, porque esse é o papel de uma empresa terceira e parceira. Não deixe de atender, mas no primeiro momento nos sinalize. Para quê? Para que a gente possa tentar fazer uma composição, entender que se isso acontece com frequência e assim por diante. O difícil talvez seria esse trabalhador conseguir identificar, eu vou atender, mas eu vou deixar um ponto descoberto aqui, né? Porque ele precisa ter essa sensibilidade de senso de urgência, né? E talvez aí a criação de procedimentos operacionais poderia dar um direcionamento. Fazer os POPs, né? Como funciona o POP da portaria. Isso. Quais são as ações, e isso tem que ficar claro pro colaborador que está prestando serviço, pros moradores, né? Para todos, para que não haja uma cobrança indevida. Então, é recomendável que as empresas prestadoras de serviço possuam
esses procedimentos. Isso aí. Então, é importante para o síndico que está nos ouvindo aqui, quando estiver conversando com a terceirizar, ou fazendo a busca de uma empresa prestadora de serviço, ou conversando com a atual, que solicite isso, né? Para poder entender exatamente qual que é o procedimento e, se for o caso, até fazer uma adequação para a realidade daquele condomínio. Perfeito. Né? Dentro da lei, seguindo os parâmetros da lei. Seguindo os parâmetros. Como eu trabalhei em unidades que precisavam de certificação, e a certificação vem justamente nesse sentido, de você estabelecer o que cada um tem, qual é a função, para que qualquer pessoa que chegue ali, se ela consiga executar, ela leia, entenda, porque está de uma maneira clara, transparente, qual é a função dela. E aí, com toda aquela sensibilidade, você vai poder eventualmente sair fora do que está no POP, mas a partir do momento que você identificou uma cláusula que está fora do que você tem que fazer, tem que comunicar a todo mundo para que todos estejam na mesma sintonia e você consiga resolver. Então aí o procedimento, o funcionário, ele pode fazer aquele atendimento pontual, porque identificou uma necessidade, mas ele deve reportar à empresa ou ao síndico? Os dois. Eu acho que ele tem que... Porque assim, eu sempre tenho criado eu entendo que o canal, não adianta um porteiro falar com o morador. Essa informação não vai circular. O porteiro fala com o zelador. Se o zelador reter a informação, não vai circular. A primeira pessoa que tem que saber é o chefe dele, o supervisor, que passa para o seu gerente, e só por uma questão de a gente manter uma organização nessa estrutura, na primeira abordagem que eu puder falar com a SING, de maneira formal, não de informal, porque na informalidade nada acontece. Pontuar, falar, olha, eu estou com uma dificuldade aqui, estão pedindo alguma coisa para o controlador fazer, que não é a função dele, tem criado um problema e tem me gerado uma deficiência aqui na questão do controle e, eventualmente, segurança, porque eu também não posso dizer que o controlador não trabalha na segurança. Por quê? Eu entendo que tudo é ferramenta. Tecnologia é ferramenta, o homem é ferramenta, as pessoas são ferramentas de segurança. Quando você consegue buscar uma integração entre todos eles, você consegue ter bons resultados. Falando em integração, fale um pouquinho sobre a questão da aplicação de tecnologia nesse mercado, nesse meio de prestação de serviço, de segurança, enfim. Tá. E aí eu vou fazer só um parênteses, né? Eu sou da época que as câmeras eram para um gravador chamado time-lapse, você colocava aquelas fitas videocassete. Quando começou a tecnologia aqui. Hoje, se você falar para uma galera um pouco mais nova, eles vão falar assim, é fita, cassete? Você colocava, gravava, tinha que colocar a fita, não vai ter nem ideia, né? Então, assim, eu também acompanhei esse processo e ele está evoluindo assim, de uma maneira absurda, né? Muito rápido, né? E a maioria dos nossos empreendimentos, só os mais novos, só os mais recentes, ainda com um pouco de deficiência. Por quê? Eu vou dizer para vocês. Eu tinha uma experiência, onde eu trabalhava na empresa, que às vezes eu lembro uma vez que eu estava numa sala do lado aqui, que nem se eu estivesse sentado aqui do lado e o pessoal estava em reunião. Não era uma reunião minha, tinha lá médicos, pessoal de TI, pessoal de engenharia. E aí eu tô lá e tô escutando o povo falar. E eu sempre fui do seguinte ponto, olha, acho que tinha que ter um profissional de segurança em toda reunião. Tem que ter um profissional de segurança, um advogado em toda reunião. Toda reunião. Eu acho que é isso. Perfeito. Advogado, você matou a charada. Deixa eu puxar a sardinha para também. Aí o que aconteceu? Porque eles estavam falando sobre uma questão de UTI. Não, porque as UTIs, não sei o quê. Aí tem um cara de TI. Olha, TI eu preciso ter tanto quadro aqui, eu preciso ter tantas linhas. Aí eu falei, caramba, nós estamos com um probleminha aí que logo vai estourar. Que cada leito tem uma lei. Tem algumas cidades e alguns estados que isso já virou lei. Mas isso tem um projeto lá em Brasília que vai virar lei para todos os estados. Que cada hospital tem que ter uma câmera filmando o leito de UTI. Então, quando eu penso nisso, eu penso no quê? Se eu tenho um quadro já restrito lá para quadro, um shaft, com posições de câmeras lá, ou posições de internet, ou de pontes de redes, já muito restrito, quando vir a lei eu vou entrar no caos, porque eu vou ter que correr atrás. Tem que readequar. Aí eu bati na porta, a porta estava aberta, né? Deram a oportunidade, a porta estava aberta, falei, doutor, por gentileza, olha, sabe o que é, papapá? Então você está vendo... Estava ouvindo ali de fora. Olha, precisa aumentar o quadro. Por quê? Porque tem... então quando se der problema, a gente deixa lá, não precisa fazer nada, deixa só o ponto, vem, pluga a câmera e resolveu. Tá bom. Aí voltei a sair. Daí a pouco estamos falando de um banheiro. Né? Olha, o banheiro do centro cirúrgico, o local do centro cirúrgico onde vai ter os armários. Aí eu... caramba, vou ter que voltar de novo lá. De novo. Fala, Edgar. Olha, tem um problema. Consegue compartilhar melhor esse banheiro, deixar a área úmida, uma área para o pessoal se trocar e outra área para armário? Por quê? Porque recentemente tive problemas, porque dentro da unidade hospitalar,
você precisa trazer um médico para operar na sua unidade. Tem médico que chega de manhã e sai à tarde. Então você tem várias salas de centros cirúrgicos e automaticamente o que acontece? Você tem muitas equipes que não são do quadro, porque hoje, dentro das unidades hospitalares, são tudo terceiros. Sim. A maioria terceiros. Aí fica aquele acúmulo, não tem, fica tudo jogado, vem alguém lá e pega e leva embora. E eu não posso pôr câmera, porque está tudo muito junto. Aí, tá bom, senta aí, tá bom. Então, o pessoal da arquitetura foi lá. Agora, vou trazer o link para a nossa realidade dos nossos empreendimentos. Muitos dos empreendimentos não foram adequados para essa evolução da tecnologia. As compras hoje é ridículo o tanto de material que chega na casa das pessoas. Isso era algo que a gente nunca pensou lá atrás. A gente não imaginava. Não tem nem estrutura física. A gente sabia, ouvia sobre isso aonde? Lá nos Estados Unidos, mas aqui não era, agora virou. E a maioria das instalações físicas dos nossos condomínios não tem essa. Então hoje o síndico tem passado apurado com esse material, né? Porque ele não tem um espaço físico para isso. E a empreendedora lá, que se tivesse um profissional de segurança, que tivesse antenado no futuro... Teria essa visão e já teria feito um desenho que atendesse a essas demandas sem impactar no custo do efetivo, né? Na quantidade do efetivo, e em todo o fluxo do prédio. Você sabe que o Sereste, em algumas cidades, eles têm atuado na portaria falando não, a portaria não pode receber esse volume de encomenda por questão de contato físico, contaminação e tudo mais. E daí você não tem... O condomínio se vê numa situação que às vezes não tem nenhum espaço físico, mas tem que achar uma solução para isso. Só aproveitando o gancho aqui, trazendo a parte condominial. Uma coisa que a gente sempre pega no pé do povo. Pessoal, não larga a situação na mão única e exclusivamente do síndico. E o pessoal tem aquela mentalidade. É síndico e conselheiros e acabou. O Edgar acabou de dar o exemplo. Ele estava do lado de uma reunião. E ele não estava participando. Mas o quanto a opinião dele foi necessária em mais de um ponto. E coisa futura. Agora te falo. O que impede os condôminos? Tá o síndico eleito, tem os conselheiros. Cadê as comissões para acompanhar? Na verdade não impede. Na verdade é um dever do próprio condomínio agir dessa forma, né? Exatamente. Só que por omissão, depois ele joga tudo nas costas do síndico, aquilo que está defasado. Que nem o Edgar falou. O síndico ali na cabeça dele, Edgar, quantos profissionais tinha naquela sala de reunião? E tudo capacitado? Puxa, tinha um monte, tinha médico, tinha enfermeiros, tinha pessoal de TI, tinha arquiteto, engenheiro, estava todo mundo lá. E passando essas observações sem ninguém perceber. Já fizemos as adequações. Então, assim, só para você entender, hoje o condomínio, a gente pode usar as ferramentas. Eu falo sempre isso. Preciso fazer investimento em câmera. Beleza? Vamos fazer um investimento em câmera. Coloquei câmera em tudo quanto é canto. Montei uma sala de monitoramento, preciso de um profissional para estar lá. Eu digo sempre, você pode ter 300 câmeras no seu condomínio. Não há profissional que consiga fazer uma gestão dessas imagens. Não é assim que funciona. Né? Então eu preciso ter as câmeras, eu preciso ter as câmeras que são importantes para a segurança e para o bem-estar de todos os moradores, e eu preciso ter uma pessoa, mas isso é um problema, porque é um custo, não é verdade? Então assim, aí eu vou lá, você briga para colocar um sistema de câmera eficiente, que você pegue todos os pontos sensíveis, né, que possam colocar em risco ou que possam melhorar a qualidade. Aí quando você vem... acontece um incidente, a primeira coisa que te falo, nós investimos muita grana nesse negócio, por que não funcionou? Por que não funciona? E o que adianta eu ver? Olha, aquele cara estava de boné, e o outro era careca. Verdade. Olha, ele pulou o muro ali. Pulou, verdade. Ele entrou aqui, fez não sei o quê. Verdade. Olha, ele pegou, cruzou com não sei quem, legal, foi embora. Quem de vocês acreditam que só essas imagens vão resolver o nosso problema? Ninguém. Não vai resolver. Vocês percebem a dinâmica? Então, ter câmeras é importante. Então, é uma ferramenta. Ela não, por si só, ela não funciona. Você tem quem monitora, aí sim você tem mais uma ferramenta. Você tem os controles, você tem mais uma ferramenta. E você ter os moradores, todos, sem exceção, auxiliando, porque a segurança ela começa com cada um de nós. Porque eu moro em condomínio, eu vou baixar minha guarda. Não pode. Por exemplo, eu estava chegando no meu condomínio e vi uma moça descendo, mais ou menos por volta da 1h da manhã, do sábado para o domingo, pela rampa da entrada de veículos. Eu falei, e aí, tá tudo bem? Ela, não, que eu aproveitei para entrar pela rampa. Você é moradora? Eu sou morador também. Não, eu moro na torre lá de baixo, mas eu optei por entrar por aqui. Tá bom. Você já fragiliza todo o sistema. Né? Você percebe? Mas aí o que eu te falo, essa abordagem que eu fiz, todos os moradores têm essa capacidade de fazer. Eu sei que às vezes é incômodo, né? Às vezes tem muita gente que não quer se envolver.
Mas a partir do momento que você deixa de fazer o teu papel, automaticamente você fragiliza não só todo mundo, mas você também. E essa é uma questão cultural, né? Que é um ponto que até a gente conversou rapidamente ali no elevador, né? Que é o condômino entender o papel dele, né? Porque quando a gente fala em condomínio, é uma propriedade coletiva, dividida. Todo mundo tem um papel relevante ali. Só que às vezes a gente se depara com alguns condôminos dentro de condomínio achando que o CNPJ condomínio, que na verdade é uma parte do patrimônio dele, que o CNPJ condomínio está prestando serviço para ele. E na verdade não. Na verdade não é isso, né? Ele está ali, ele faz parte desse organismo e ele tem a voz ativa e tem um papel importante para isso, né? Então, seria bastante interessante essa mudança de cultura que vai acontecer talvez com o tempo, enfim. Necessária. necessária. O senhor parou e abordou a moradora. É moradora? Por que está tudo bem, né? O senhor teve essa atitude. Talvez um outro condômino mais preocupado, mais acanhado, não tivesse esse comportamento. Liga na portaria. Mas pode reportar. Eu até brinco, né? Exato, Eu até brinco exato. por ter essa ligação com a polícia. Eu falo, quando a gente fala para abordar, não é mão pra cabeça. Calma, não, é simplesmente né? Um oi, tudo bom? Tudo bem? Posso te ajudar? Tá tudo bem. Né? Eu acho, e aí dentro Sim. da instituição em que eu trabalhei durante muitos anos, a gente tinha essa cultura, né? A gente ajudava, a gente assim, valorizava esse tipo de abordagem. Porque Precisa internalizar esse senso de pertencimento. isso aí, é Mas meu. peraí, eu vou perguntar, dá licença. Vamos lá. A empresa fez integração para que os funcionários tivessem essa cultura? Fez, eu participava das então, integrações. não foi assim, o funcionário chegou pronto. Então, era uma outra coisa que acontecia. Eu tinha as integrações e eu não participava. O meu time, né, o time de gestores que aqui estava sobre a minha gestão, eles não gostavam muito. Falavam, pô, chefe, tem que ir lá. Cara, você tem que participar, você tem que dar a sua cara, você tem que dizer o que funciona, quais são as portarias. Começava bem simples, nada muito elaborado. Sim. E nem todo mundo tem essa capacidade de se expressar, Sim. né? Mas você explica, tudo olha, bem. aqui é a portaria de entrada, aqui é entrega de materiais, aqui só pode entrar assim, aqui só entra com crachá. Cada função você tem que fazer a integração. E a segurança faz parte. Por quê? Porque senão, se você não fizer isso, lá na frente você vai ter que interagir corrigindo. E é terrível, né? Ninguém gosta de ser cobrado. Semana passada eu estava conversando com uma síndica cliente minha, e ela já é síndica de vários condomínios, e ela começou a fazer algumas gravações em estúdio, não atravessando as prestadoras de serviço, mas direcionando como que é o que ela entende que é mais adequado para condomínio. Então ela vai gravar em estúdio e vai chegar nos prestadores de serviço, ó, esse condomínio é esse procedimento que eu quero que siga, mas desde que, óbvio, a prestadora de serviço também concorde com esse procedimento, mas ela quer tentar manter esse padrão porque ela já aplicou em 2, 3 condomínios e tem funcionado, e ela quer replicar isso através de um programa de integração Muito legal. de segurança. Se eu for visitar uma grande empresa hoje, sei lá, uma ArcelorMittal da vida, para eu entrar lá, eu vou ter que sentar numa salinha, vou ter que colocar um fone de ouvido e vou ter que fazer um treinamento de segurança. Né? Então, Cara, a isso é ideia perfeito. dela é tentar criar esse tipo de procedimento para todos os prestadores de serviço. ali, Para né? as empresas, então. Para as empresas. Sem, óbvio, ela vai ter que tomar um cuidado, porque ela não pode extrapolar Invadir, o limite sim. e invadir um ponto que possa caracterizar que o condomínio está subordinando de alguma forma esses trabalhadores. É um treinamento direcionado para aquela unidade. Para aquela unidade. E eu acho que isso a gente teria que fazer, eu não sei como, né? Porque eu já tenho atuado em alguns condomínios, e eu até tive numa outra reunião, eu estava com uma pessoa que era de marketing. Falei, você precisa desenvolver uma forma da gente poder usar uma forma de falar com os moradores. Porque, poxa, às vezes você não tem paciência. Você não tem paciência para ficar ouvindo, né? Para ficar com nhenhenhé. Você quer chegar na sua casa, você é que nem pombo. Sai de manhã e volta no final do dia, você não quer encrenca. Essa é a grande verdade. Mas a gente tinha que buscar um mecanismo para falar com os condôminos, para envolvê-los. E não adianta. Às vezes eu estava questionando um comunicado. Você entra no elevador, tem um comunicado grande, muitos temas, muito apertadinho, uma letra. Eu falo, cara, nem tenho paciência, porque o meu período no elevador é muito curto. Então, se ficar muita coisinha ali, eu não vou ler, não vou dar importância. Então, buscar uma linguagem para falar com o condômino e trazer ele para dentro desse escopo que é o condomínio. Um trabalho que é feito, e fazendo uma propaganda agora, né, para a Polícia Militar, eles têm um trabalho da vigilância solidária que é perfeito. Muito bacana. Vamos trazer eles aqui, então, inclusive. perfeito, eles são Muito perfeitos. legal. Mas o que envolve? O Se você for lá, você vai entender a dinâmica, envolve o quê? Envolvimento. Sim. É trazer todo mundo, é compartilhar. Né? Então, você estava falando, né, de algumas coisas que a gente acontece. Tem síndico que, tem um conselho, o conselho vai,
foi de um jeito, ela fala, não, eu sou assim, de vou fazer desse outro jeito. Para que conselho? Bom, se ali eu já tenho uma barreira, exato, não é verdade? Exato. Eu já tenho uma barreira ali, como que eu vou conseguir, através dessa postura, trazer todos para se envolver? E essa é uma dinâmica que não é fácil de fazer. Eu sei que é uma dinâmica que atrapalha um pouco. Só para voltar um pouquinho em relação às tecnologias. Então, eu fui naquela questão lá de falar das reuniões que eu entrei. Por quê? Porque hoje uma guarita, para ser adequada, ela tem que ter uma visão de segurança. Porque não adianta falar, não, mas isso aqui está relacionado ao condomínio, mas é segurança não só para os profissionais que ali estão, bem como para os moradores. Então, o desenho dessa guarita ela tem que ser acompanhado por um profissional. Sim. Ela tem que ser alguém que tenha a visão de segurança. E aí eu vou fazer um parênteses, porque assim, tem muita gente que, não estou querendo estar a minha bola, mas vou dizer o que é a realidade. Eu fui polícia há 30 anos. Isso não quer dizer que eu entenda de segurança na área privada. Eu entendo muito, eu sou tecnólogo em segurança pública. Mas o que adianta? Se eu não entender essa dinâmica que acontece dentro daquele empreendimento. Então eu preciso ter essa mente aberta para entender isso. E veja que tem uma particularidade ainda maior, né? Que é privado, mas é um condomínio. Onde, diferente de uma empresa... Que eu sou o dono, eu determino tudo. Você determina o condomínio, você depende de decisões, depende da arrecadação, então os procedimentos acabam sendo um pouco mais lentos. Né? Então ter uma pessoa que tem a visão. Então o melhor mecanismo para o síndico eu tenho uma pessoa que me assessorou a fazer toda a readequação da segurança e tem uma outra empresa, eu não posso ser a pessoa que vai prestar o serviço, eu tenho que arrumar outro para dar o quê? Clareza para que todos entendam que o processo foi feito de uma maneira tranquila. Eu não estou falando que precisa fazer só porque você eu quero ganhar, contratar, né? Você entendeu? Então, assim, isso é um ponto. Hoje, a biometria facial, se vocês forem para Alphaville, tem vários condomínios lá, hoje facilita muito, porque também o condomínio, o morador, ele não quer ter que ficar em fila para entrar na sua própria casa. Né? Então, a biometria facial evoluiu muito, isso é bom. Eu tenho um problema no meu condomínio que tá lá, mas os moradores não vão até lá fazer a... Aí o que eu falei? Olha, vocês vão ter que buscar um mecanismo de dar conforto para o morador. É importante para nós, é importante para a segurança, vai lá e faz o cadastro dele na casa dele, na hora que ele quiser. Edgar, para a gente seguir aqui, você indicou para nós, na entrevista prévia, o livro Esse é o Jorge. Certo. E agora você já falou aqui que trabalhou na Mil, a gente conseguiu entender um porquê do livro dele. Disso. Agora, explique para nós por que você sugeriu isso e se tem algum paralelo que consiga fazer, né, com essa atividade de prestação de serviço. Robson. Vou pôr aqui, ó. Vai em qual câmera aqui? Olha, por que eu indiquei esse livro? Eu só posso me dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Porque eu fiquei na empresa durante todo esse tempo. No primeiro momento eu não tinha um papel de destaque, então nem interagia com ele, mas já o admirava. E todas as vezes que nós íamos nos eventos, eu cuidando da segurança, eu ficava perto e observava e absorvendo tudo aquilo que ele estava passando para todos os demais. Né? Então, desde antes de ter uma função de liderança dentro do grupo, eu já estava absorvendo. Né? E aí depois, a história de vida dessa pessoa, né? desse amigo, né? do Jorge, é tremenda, porque é uma pessoa que veio do Rio, ele é carioca, né? Ele veio lá, ele conta, e aí que está no livro também, ele chegou a pegar cobre em lixão para poder comprar e tomar banana split, na época que acho que era o que atraía as crianças, né? Daquela época. E ele veio uma trajetória, estudou, serviu ao exército, foi fazer medicina com muita dificuldade, com todo mundo ajudando, e ele superou, e ele entrou no mercado que parecia assim um mercado de gigantes, porque na época quando começou a Mil, no caso, eram grandes empresas, eles eram pequenos do Rio de Janeiro. Só que aí ele fez uma coisa que depois, com o tempo, a Mil já tinha um certo suporte no Rio, ele veio para São Paulo. Eu sempre brinco, né? Você quer acontecer, quer fazer as coisas acontecer, vem para cá, porque São Paulo realmente se der certo aqui, vai explodir pro Brasil todo, né? E com isso ele veio para cá através de uma visão. E eu sempre falo para ele, eu queria ter essa capacidade de agregar pessoas com valor. E ele teve essa capacidade, né? E agregou pessoas de muito valor com ele, junto com o Edson, e eles construíram basicamente um império, né? Sim. E com uma visão de marketing e uma visão focada no quê? Focada nas pessoas, focada no atendimento. Pode parecer, mas é uma empresa privada que queria ganhar dinheiro. Sim, mas ele sempre teve uma preocupação em dar uma medicina de qualidade para as pessoas. E é objeto de estudo em universidades, em Harvard é objeto de estudo a história dele. Né? E hoje, eu tenho o privilégio, até brinco com ele, né? Nós praticamos um esporte juntos, a gente faz tiro esportivo, então eu tenho a oportunidade de estar com ele mais de uma vez por semana, né? E eu falo para ele, olha,
quantos gestores queriam poder ter essa oportunidade de estarmos juntos aqui para bater papo, para absorver. Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada, por isso que eu o indiquei. E detalhe, toda a renda desse livro aqui, não estou fazendo propaganda para vender, mas toda a renda ele não pega, ele é direcionada para o Instituto Olha, do Câncer. Ó, quando o episódio for pro ar, você vai enviar o link para ele e a gente vai querer... O like dele. Ele é gente boa demais. Ele é uma pessoa muito simples, né? É uma pessoa que teve uma visão, enquanto muitos ficavam... Eu lembro que tem um episódio dele aqui que ele queria motivar as pessoas, queria formar líderes, né? E aí, tinham que trazer... A ideia era trazer o que tinha de melhor nesse segmento, que eram os americanos. E aí ele lembra que ele conta um fato que fala, poxa vida... eu tinha lá uma verba de publicidade que era $1 milhão na época. Os caras para mim pediam 500 mil dólares, no caso, que era metade da verba que ele tinha para o marketing da empresa. Mas ele falou, ele bancou, falou, não, vamos trazer eles, eu quero. Só que tem uma condição, eu quero que primeiro eles conheçam a empresa, que eles andem aqui, conversem com as pessoas, com os nossos gestores, com as pessoas que trabalham aqui, para entender. Então esse lado humano... E realmente fez uma diferença, né? Fez uma diferença no grupo muito grande, porque motivacionou todo mundo. Eu sempre digo que na Amil todos se sentiam donos, né? Todos se sentiam parte da empresa. E era uma visão que faz com que se tornou um sucesso ao ponto de chamar a atenção dos investidores externos. Mas acho que essa é a chave, né? Essa sensação de pertencimento, querer o melhor, buscar o melhor e fazer com que todos se envolvam. Acho que essa todo mundo realmente chega. é a chave. Eu até brinco, falo assim, ó, nem todo mundo foi presidente do grupo, nem todo mundo chegou onde ele chegou, mas eu vou dizer para vocês, quem estava com ele, todos ficaram muito bem. Transformou vidas, com certeza que transformou vidas. E a minha também, pô. Que bacana, fica aí a recomenda do livro. Eu avisei você que passa rápido e a gente nem percebe, né? Nós temos muitos temas, assim, se fosse falar só de segurança, dá para desenvolver. Síndico, busque parcerias com quem? Com a própria Polícia Militar. A Polícia Militar está disponível, eles só precisam ser acionados. Eu acho que você trazer para uma reunião, nem que seja do condomínio, eu sei que às vezes é difícil, mas é importante. Por quê? Para as pessoas entenderem. Segurança, todos são responsáveis. Todos são responsáveis. Todos são responsáveis. Perfeito. Esse recado aí eu acho que é o que dá para o nosso convidado fechar a fala dele. Você quer dar mais alguma saudação, dar mais algum recado? Não. Porque depois a gente já vai fazer um encerramento e tem uma surpresinha aqui para você daqui a pouco. Tá bom. Não, eu só queria agradecer a oportunidade, né? De história, eu sou bom de história. Meu amigo Jorge sabe disso. Eu sou bom de história. A gente sempre tá junto, sempre estamos batendo papo. Tem histórias muitas, e muitas voltadas para esse segmento. Então a gente marca uma próxima. Pode marcar, para mim não tem problema. Do que vocês quiserem falar relacionado a isso, para mim é tranquilo. Perfeito. E só agradecer mesmo, agradecer minha família, né, que acho que é importante. Sem dúvida. Minha esposa, meus filhos. E estou à disposição de vocês e o que precisarem de mim, o que eu puder ajudar. Robson, quer dar um alôzinho final, pessoal? Pessoal, não tem muito o que dizer hoje em dia. Agradecer o Edgar pela presença. Reforçou aquilo que nós falamos com vocês, que não basta só síndico, não basta só conselho, tem que os condôminos colaborar, os condôminos vigiar o seu quintal, o seu patrimônio, agregar valor nele e juntar pessoas de valor na gestão dele. Edgar, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela fala. Eu que agradeço. Soraya? É isso mesmo, obrigada. Obrigada pela história que você trouxe hoje, pelos ensinamentos, a gente sempre aprendendo, agregando, contribuindo aí com vocês de casa também para entender melhor como funciona esse mundo. E bora para a próxima, que eu acho que ainda tem episódios aí. Edgar, como agradecimento, a gente sempre sim. entrega uma lembrancinha e você precisa abrir ela aqui, porque a câmera vai focalizar no seu rosto sim, agora. a graça então, é essa. É isso aí. Isso daí é para lembrar da gente sempre que for tomar um cafezinho. Cuidado que ela não pode ir no micro-ondas, porque ela tem essa parte metalizada, mas ela é de vidro. Ah, muito Isso aí obrigado. dá até para tomar um choppzinho, né? Eu tava esperando, porque ele acha que é de vidro. Qualquer hora eu vou experimentar, porque deve ficar bom. Muito obrigado. Imagina, nós Edgar, obrigado pela presença. Pessoal, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, seguir o nosso perfil nas redes sociais. Nós estamos no TikTok, o Jurídico Diz Que Pode, nós estamos também no Instagram, @o Jurídico Diz Que Pode, Facebook, essas são as redes sociais, e além disso, YouTube,
Spotify e demais plataformas agregadoras de podcast. Não esqueça, o nosso episódio vai pro ar toda quinta-feira, às 19 horas. Contamos com vocês lá. Obrigado pela sua companhia e por deixar a gente entrar um pouquinho no dia a dia de vocês aí, que é pesado. A gente tenta trazer um papo de maneira descontraída para trazer conteúdo com leveza e muita informação aí do mundo condominial. E agora eu vou puxar o couro, tá? Eu vou puxar o couro na câmera do meio aqui, porque aqui o jurídico diz que pode!